Era uma vez um menino, na verdade um adolescente, 17 anos. Muito bonito, inteligente. Ele era o preferido do seu pai. E isso causava muita inveja aos seus irmãos. Você já sabe de quem eu estou falando, não é mesmo? Sim, José, um menino comum que tinha o conforto de sua casa, o amor e o carinho do seu pai. Mas de uma hora para outra, tudo mudou na sua vida. Ele perdeu tudo o que ele tinha. E a partir daí, e os próximos 13 anos de vida, ele passaria por luta após luta, problema após problema. Essa história aconteceu e foi relatada aqui para que eu e você pudéssemos aprender a passar pela luta, pelo problema, pela dificuldade, da melhor maneira possível. Até porque tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Vem comigo, vamos ver o que podemos aprender com essa história? Oi gente, eu sou a Thay, seja muito bem-vindo ao meu canal e bora comigo, vamos viver uma vida com Deus? Senhor, esteja falando ao nosso coração nesses próximos minutos. Abra o nosso coração para que a gente aprenda a passar pelos problemas e os percalços da vida da melhor maneira possível, crendo que o Senhor está conosco em todas as situações. Amém. Às vezes nós temos a tendência a achar que Deus só está na vida daqueles que estão prosperando, que está tudo dando certo, aquelas pessoas que estão colhendo os melhores frutos. Achamos que porque temos Deus, nada de mal vai acontecer conosco, que não teremos provações, que não teremos lutas, não é? E aquele que está passando a maior luta é problema atrás de problema, problema na família, problema no casamento, problema com os filhos, problema de saúde, não consegue engravidar. Temos a tendência de achar que Deus abandonou essa pessoa. Eu tenho certeza que esse pensamento já passou pela sua cabeça. Mas Deus nos mostra que não é nada disso. Deus estava com José nos piores momentos da vida dele. E Deus está conosco hoje. Não importa o pior que você esteja passando, a maior luta que você está enfrentando, saiba que Deus está com você. Qual é a primeira coisa que passa pela sua cabeça quando você está enfrentando a maior luta e você não vê mudança na situação? Pensamos que Deus nos abandonou, nós temos a sensação de que nossa oração não passa do teto e que Deus não está ouvindo a nossa oração. Você já sentiu isso? Pensa comigo, se coloque no lugar de José. José tinha tudo, tinha o conforto da sua casa, tinha o amor e o carinho do seu pai, porque ele era o filho preferido do pai. Mas como nem tudo é perfeito, né? Ele era odiado pelos irmãos. E certo dia, o seu pai pediu para ele ir lá no campo ver como estavam os irmãos. E quando os irmãos avistaram ele de longe, já tramaram a morte dele. Imagina o nível de ódio que tinha no coração desses irmãos. Porque eles estavam tramando a morte de José. Eles queriam matar José. E quando José chegou, eles jogaram José dentro de um poço vazio e sentaram para comer, como se nada tivesse acontecido. Em Gênesis 42, 21, nós vemos que José estava aflito, que ele gritava por socorro, que ele pedia para os irmãos tirar ele dali. Ele suplicava pela misericórdia dos irmãos. Imagina o nível de desespero no coração desse menino, ele tinha 17 anos. Logo em seguida está passando uma caravana de ismaelitas e eles têm a brilhante ideia de vender o seu irmão por 20 moedas de prata. Bem Judas isso, né? Mas enfim, eles pegam José do poço e José pode ter pensado, poxa, ainda bem, que brincadeira de mau gosto. Mas então eles entregam José como escravo, uma mercadoria sem valor algum. Pensa comigo, ele tinha 17 anos, era um adolescente. Imagina a cabeça desse menino, o que passou na cabeça desse menino neste momento. Ele pode ter pensado, meu Deus, o que está acontecendo? O que é tudo isso? Mas sabe, acho que ele era tão cheio de Deus que ele não murmurou. Eu acho que ele pensou, Senhor, eu sei que o Senhor está comigo neste momento. E sabe, o relacionamento dele com Deus não tinha sofrido alteração por causa dessa circunstância. E como eu acho isso? Porque nós vemos na Bíblia, José chegou no Egito, foi vendido a Potifar e ele começou a se destacar. O Senhor estava com ele em tudo que ele fazia.
Ele era bem-sucedido em todas as atividades do dia, tudo que ele tinha que fazer, ele fazia com excelência. Ele não vestiu a roupa do vitimismo, ele não vestiu a roupa do coitadinho, porque se assim tivesse feito, a gente saberia. Quem que gosta de ficar perto de alguém que só murmura, que se faz de vítima, de coitado? Ninguém. José não. A Bíblia vai dizer que José era um homem muito bonito, ele tinha um belo porte, sabe? Eu acho que ele era aquele tipo de pessoa que tem luz própria, que onde está se destaca, sabe? É simpática, as pessoas gostam de estar perto. Sabe aquela pessoa que tem presença, que está sempre com um sorriso no rosto, não importa a circunstância? Eu acho que esse era José. José era esforçado, José era Gente, tá tendo obra aqui, ó, nessa parede. No apartamento do lado, parede com parede. Paciência, eu tenho paciência, Senhor. Pensa comigo, ele era filhinho do papai, passou pela pior coisa da vida dele, foi separado do seu pai, foi separado da sua casa, virou um escravo e nada disso abalou o caráter dele. Uou! Que incrível! Ele não se via como um coitado. Ele era trabalhador, ele era esforçado e ele fazia tudo com excelência. Passou um tempo e as coisas começaram a melhorar. José ganhou a simpatia de Potifar. Ele foi promovido como ajudante pessoal e administrador de Potifar. Mas ainda não era hora de José. Ele ainda teria mais lutas para enfrentar. E não é assim na nossa vida? Quando a gente acha que a gente passou pela fase mais turbulenta da nossa vida, vem outra. É assim, bola pra frente. E como José era jovem, era muito bonito, isso chamou a atenção da mulher de Potifar, que começou a dar em cima de José. E um dia ela chegou para ele e falou: venha se deitar comigo. Talvez aqui ele ainda tivesse 17 anos ou um pouco mais velho, não sei, mas ele ainda era um jovem. Imagina, homem por si só já pensa com bastante frequência naquilo. Imagina José que estava ali sozinho, ele não tinha família, ele não tinha ninguém, né? E ele estava com os hormônios aflorados, né, nessa idade. Mas não, José era íntegro, a fidelidade dele, o relacionamento que ele tinha com Deus era independente da circunstância. José honrou a Deus fugindo da mulher de Potifar. Em Gênesis 39:9 está escrito assim: como eu cometeria tamanha maldade e pecaria contra o meu Deus? Olha o que José nos ensina. Ele fala: eu não vou pecar por causa do meu Deus, porque eu não quero perder a comunhão que eu tenho com meu Deus. Ainda que te custe muito caro, faça aquilo que você sabe que é a vontade de Deus. Faça o que é certo, mesmo quando ninguém está vendo. E claro, né, a mulher de Potifar inventou a maior história que José tinha agarrado ela. E José foi mandado para a prisão. Mais uma luta para sua coleção de coisas injustas acontecendo. Ok, agora ele pode ter pensado: poxa Deus, é isso mesmo? Eu fui fiel ao Senhor, eu fiz o que era certo e é isso que eu ganho em troca? Ai, gente, quantas vezes a gente pensa assim, né? Senhor, tenha misericórdia da nossa vida por reclamar tanto. Mas não, lembre-se, José não era movido pela circunstância. Ele não se via como um coitado, ele sabia que Deus estava com ele, não importasse o que ele estivesse passando. Em Gênesis 39:21 fala que o Senhor estava com José. O Senhor estendeu sobre José o seu poder e a sua bondade. E José se tornou o administrador da prisão. Pense só, onde ele está, ele faz as coisas com excelência. Ele é luz, não importa onde ele esteja, ele é luz. Eu acho que o pai dele ensinou para ele aquele versículo: tudo que fizer, faça de todo o coração, como se estivesse fazendo para Deus e não para os homens. Eu falo isso para os meus filhos. José sabia quem ele era e ele sabia que Deus estava com ele. Não pense que você terá o favor de Deus se fazendo de vítima e fazendo sempre aquela pergunta: por que comigo, Deus? Não, não, pelo contrário. Essa atitude vai te deixar para sempre lá no fundo do poço. Você não vai sair do lugar murmurando, você não vai sair do lugar reclamando. Olha o que aconteceu com os hebreus no deserto.
Eles só reclamavam, eles só murmuravam e por isso eles não conquistaram a terra prometida. O problema é que nós somos mimados, nós queremos tudo fácil, nós queremos tudo na nossa hora. A gente reclama do processo, a gente não entende o processo. Ninguém gosta de passar por luta, mas não existe vitória sem luta. São as dificuldades da vida que forjam o caráter de Deus em nós. Em Tiago 1:2 está escrito: meus irmãos, considerem motivos de grande alegria o fato de passar por diversas provações. Eu confesso que esse versículo ganhou vida em meu coração depois que eu fiz esse estudo sobre a vida de José. Porque são as lutas que enfrentamos que vai nos dando maturidade e fé, e assim desenvolvemos o caráter de Deus em nós. Isso é incrível! A gente quer ser desenvolvido, né? A gente quer ser forjado só na alegria, só na bonança, mas não existe isso. Não existe vitória sem luta, sem guerra. Então, a partir de agora, nós vamos focar no aprendizado durante o processo. Beleza? Mas há um tempo certo para todo propósito debaixo do céu. Algum tempo depois, o padeiro e o copeiro do rei foram para a mesma prisão que José estava. E certo dia, cada um deles tiveram um sonho, e José interpretou esse sonho. Para um, 3 dias depois, seria liberto da prisão e restituído ao cargo, ao emprego, e o outro seria morto em 3 dias. E para o copeiro que foi restituído ao cargo, José falou assim: viu, quando você estiver lá na presença do rei, por favor, não se esqueça de mim, eu não quero mais ficar aqui nessa prisão. E aí, você acha que ele lembrou? Não. Não acontece isso com a gente também? Quando algumas pessoas deveriam lembrar da gente em algum momento específico, elas lembram? Não. Ok, tá tudo bem. Faz parte da vida, não é mesmo? Mas há um tempo certo para todas as coisas. Na hora certa, Deus levanta a pessoa certa para mudar a nossa situação. José honrou a Deus. E agora chegou a hora de Deus honrar José. E o que acontece? Agora era a hora de José. Agora ele ia começar a colher os frutos. A Bíblia vai dizer que José era uma frondosa árvore frutífera plantada à beira de uma fonte de águas puras. Uma grande árvore que dá muitos frutos. Olha que lindo! Deus não nos tira do problema. E também Ele nunca nos abandona durante o problema. Então, o que podemos aprender com essa história incrível? Deus está sempre com os seus, não importa a circunstância, não importa a situação difícil que você está enfrentando. Deus está contigo. Não se faça de vítima, não se faça de coitado, não murmure. Não existe vitória sem luta. Não deixe o problema te parar, abrace o processo. Quando Deus nos dá um sonho, Ele cuida da realização desse sonho. Ninguém pode impedir que os sonhos de Deus se realizem na nossa vida. Só a gente mesmo, né, na verdade. Não deixe a circunstância afetar o seu relacionamento com Deus. Permaneça firme com fé em Deus, que sua história será sim uma história de sucesso. Há um tempo certo para todas as coisas na nossa vida. Confia em Deus. Deus ouve sim as nossas orações. Se você gostou desse vídeo, deixa um like para mim. Se inscreva no meu canal, comente e compartilhe essa mensagem. Se você souber de alguém que está passando por uma situação muito complicada, leve essa mensagem até essa pessoa, tá bom? Um beijo, Deus abençoe. Bye!